PUC Minas realiza vestibular do segundo semestre de 2016 para os cursos de graduação de Belo Horizonte e região metropolitana. Conheça a tríade de ensino, pesquisa e extensão tão presente na universidade. Na entrevista de hoje, você confere dicas de como dar os primeiros passos no mercado de trabalho com a Laís Santos Alves, especialista em carreiras. E ainda as notícias dessa segunda-feira, dia 13 de junho. Começa agora o Espaço PUC, você por dentro do que acontece na universidade. Olá! No próximo domingo, dia 19 de junho, o Museu de Ciências Naturais da PUC Minas recebe mais uma edição do projeto Concertos Dominicais Peter Lund. Dessa vez, a apresentação musical fica por conta da Banda Lira da Paz de Ravena, em Sabará. Então fica aí o convite a todos que estão nos assistindo. O evento começa às 11 horas da manhã e a entrada é gratuita. E agora você fica por dentro das principais notícias da universidade nesta semana no Agenda PUC. Dá só uma olhada. Estão abertas as inscrições para mais de 200 cursos de pós-graduação Lato Sensu da PUC Minas. Os interessados nas ofertas de Master e especialização devem se inscrever até o dia 16 de agosto pelo site pucminas.br/ISC. Até o dia 11 de julho, as taxas de inscrição não serão cobradas, mas após essa data, o valor passa a ser de R$ 40. Para os cursos de graduação à distância, a inscrição é gratuita. Os cursos de Administração e Ciências Contábeis da PUC Minas Virtual iniciaram o processo seletivo para obtenção de novo título. As solicitações devem ser feitas exclusivamente pela internet e a seleção dos candidatos é feita por meio da análise de currículo, levando em conta o número de vagas disponíveis. Aqueles que concluíram a graduação no módulo presencial também podem solicitar a obtenção de novo título na modalidade à distância. Mais informações pelo site pucminas.br. Os interessados pelo curso básico de Teologia podem se inscrever até o dia 30 de julho por meio do site pucminas.br/anima. O curso tem duração de 2 anos, com 2 disciplinas em cada semestre. O pré-requisito para concorrer às 50 vagas ofertadas é ter o ensino médio completo. Mais informações pelo telefone 3319-4102. A Pró-Reitoria de Extensão da PUC Minas deu início ao processo seletivo para preenchimento das vagas do segundo semestre de 2016. Os estudantes da PUC, interessados em ser voluntários e bolsistas nas várias atividades de extensão universitária, podem se inscrever até às 10 horas da manhã do dia 20 de junho. Para o processo seletivo, é necessário preencher o formulário de inscrição online e participar da formação em extensão. Mais informações pelo telefone 3319-4173. Uma das marcas da PUC Minas é a tríade de ensino, pesquisa e extensão. São práticas além da sala de aula que complementam o aprendizado e a formação humanística dos alunos e também dos professores envolvidos. É isso mesmo, Sérgio. Eu fui conferir de perto um pouco mais sobre os cursos e projetos que formam o trio Ensino, Pesquisa e Extensão na universidade. Veja só. A PUC Minas tem grande reconhecimento na tríade do ensino, pesquisa e extensão. Somente no campus Coração Eucarístico, a universidade oferece 41 cursos de graduação, incluindo os de graduação tecnológica. São 3.157 vagas. Para aqueles que preferem estudar à distância, a PUC Minas Virtual oferece graduação com acompanhamento de professores, assistentes acadêmicos e suporte tecnológico constante. Na educação à distância, esse professor vai produzir esse material previamente que pode ser reaproveitado enquanto fizer sentido, enquanto o material não se tornar obsoleto. Então, a partir do momento que o professor não tem mais que produzir a aula, que fazer a atividade expositiva, ele passa a gerenciar o desempenho dos alunos, ou seja, ele começa a ter uma mudança do seu papel. Para os alunos que ainda estão na graduação, existe uma opção para aprender muito além da sala de aula. A Pró-Reitoria de Pesquisa e Extensão, a PROEX, é um grande diferencial na universidade.
Através dela, alunos e professores estão em contato com a comunidade com ações que contribuem para o aprendizado e o crescimento humanístico de todos. Imaginando que a gente tem como principal função da nossa universidade promover esse conhecimento e esse conhecimento que transforma, eu acho que o humanismo, que é a grande dimensão que a gente trabalha dentro da PUC, ela é muito vivenciada quando a gente faz a extensão, né? Então ela vai ser entendida para a gente como formação no ensino, no sentido em que a gente realmente está trabalhando, além da competência do indivíduo, aprender a aprender. Aprender a fazer, ele aprende a conviver e ele aprende a ser. E isso também é vivido pelo professor. E as opções são inúmeras. As ações realizadas pela PROEX se subdividem em projetos, programas, cursos, prestação de serviços, práticas curriculares, eventos e produção cultural. E, sem dúvidas, marcam a vida de quem participa. Fiz psicologia aqui na PUC Minas e a professora que trabalhava na época com psicologia social me indicou procurar a Pró-Reitoria de Extensão, porque eu tinha interesse de me vincular a trabalhos na área social. No último ano de curso, eu tive a possibilidade de participar de um projeto de extensão dentro de uma casa-abrigo, de uma casa-lar, com atendimento de crianças de 0 a 6 anos. Então, as crianças estavam sob medida protetiva, eu fiquei nessa casa-lar e dessa experiência do projeto de extensão, eu acabei concluindo agora, em maio, o meu mestrado. Se eu fosse dizer, o que é a extensão da minha vida, na minha formação acadêmica, eu poderia dizer o antes e o depois. Eu cheguei na extensão no segundo período. Então, toda a minha formação profissional, ela se deu a partir também dos elementos que a extensão me possibilitou, que é esse contato com o outro, que é estar fora da universidade, que é estar fora da sala de aula e pensar numa ação com esse outro. A Maria Luísa é aluna do curso de Economia e também encontrou nas ações da PROEX uma forma de complementar a passagem dela pela universidade. Eu atuo no projeto Vila Fátima, ministrando a oficina de gestão e empreendedorismo para adultos de situações socioeconômicas de vulnerabilidade. Bom, o contato, a nossa aproximação com o pessoal é muito boa. Lá a maioria é mulheres, são 20 alunos, 2 homens e o restante é mulher. E elas participam da oficina de culinária e aí logo depois participam da oficina de gestão e empreendedorismo, onde elas podem aplicar, juntar os conhecimentos adquiridos nas 2 oficinas para montar o próprio negócio. O carinho que elas têm, elas realmente chegam, abraçam a gente, falam que estão aprendendo muito e que com certeza vão aplicar tudo que estão aprendendo na vida delas. É uma oportunidade de aplicar todo o conhecimento que eu adquiro em sala de aula para o bem da sociedade e, além disso, eu adquiro uma formação humanística também. E tudo isso é mostrado e discutido com alunos participantes, professores e beneficiários das ações através do programa PUC Comunidade. A gente passa, transmite para a comunidade quais são os projetos, eles vendo também podem se inscrever, ver algum projeto que chama a atenção deles, que pode ajudar, e aí eles podem participar também. Funciona como um convite para os alunos também, porque eles entendem melhor como a gente chama no PUC Comunidade sempre alguns professores, coordenadores de projeto, alunos que participam dos projetos de extensão, outros alunos que não participam ou então que não conhecem a extensão podem passar a conhecer através do PUC Comunidade. Os interessados podem se informar sobre todos os projetos desenvolvidos pela PROEX através do site pucminas.br/proex. E agora o Espaço PUC dá uma pausa. No próximo bloco você confere como foi o domingo de vestibular da PUC Minas com as provas para os cursos de graduação de Belo Horizonte e região metropolitana. E tem ainda um bate-papo bem legal sobre como dar os primeiros passos no mercado de trabalho com Laís Santos Alves, especialista em carreiras. Não saia daí! O Espaço PUC está de volta. E ontem aconteceu o vestibular do segundo semestre de 2016 da PUC Minas. As provas movimentaram cerca de 5.000 estudantes. E no dia dos namorados, muitos tiveram que deixar os parceiros em casa e abrir mão de acompanhar o clássico do futebol mineiro para fazer uma prova decisiva. E a Giovana Moselli acompanhou toda a movimentação do processo seletivo e nos traz mais informações. Veja só. Correria, nervosismo, ansiedade. Mesmo no dia dos namorados, não teve como escapar do vestibular. A prova da PUC Minas do primeiro semestre desse ano movimentou cerca de 5.000 candidatos.
Estudantes de Minas Gerais e de outros estados vieram disputar pouco mais de 8.000 vagas para os cursos de graduação oferecidos pela PUC Minas. Mas a expectativa não fica restrita aos vestibulandos. Os acompanhantes aguardaram o fim das provas, já planejando as comemorações. Hoje é dia 12 de junho, o Dia dos Namorados, e o Gabriel está aqui na sala de espera dos pais ou acompanhantes dos vestibulandos. Gabriel, por que você está aqui hoje? Está acompanhando sua namorada? Sim, estou acompanhando ela, porque eu estudo na PUC. E como eu conheço as instalações, a gente mora em Nova Lima, aí eu vim acompanhar ela, vim trazer ela de carro, aí estou aguardando ela fazer a provinha. E depois da prova, vocês têm algum plano? Hoje tem clássico também? Está ansioso para ver o jogo? Tô ansioso para ver o jogo, ver meu galão ganhar, né? Mas aí tem que esperar ela, então no aguardo. Vamos ver se ela vai terminar antes ou se ela vai terminar depois. E aí mais tarde a gente vai dar uma saidinha, vamos para um restaurante, comer alguma coisa, fazer alguma coisinha junto, sim. Eu não estou ansiosa, eu estou assim na esperança de vê-la passando nesse vestibular, porque é o sonho dela. E ela tá prestando vestibular para qual curso? Para medicina. Eu sei que é um curso difícil, mas ela estudou e se preparou. Então eu fico aqui só na expectativa mesmo. Como de costume, a universidade organizou uma coletiva de imprensa para divulgar mais informações sobre o vestibular do segundo semestre de 2016. O índice de comparecimento foi um índice semelhante aos dos anos anteriores. Nós tivemos, na verdade, um número um pouco inferior de inscritos, em torno de 30% do que no mesmo período do ano passado, mas isso já era de se esperar, tendo em vista a situação econômica do país. Mas os índices de ausência e de abstenção foram semelhantes aos índices históricos que acontecem sempre na metade do ano, no vestibular para o segundo semestre. O que surpreendeu neste ano foi o tema da redação: o trabalho acadêmico em debate, plágio e autoria na era da informação. Foi exatamente para discorrer em torno dessa linha, que nem sempre era uma linha muito concreta, muito exata, sobre até onde que vai o plágio, até onde que vai a criação própria, né? Então, isso aí deu opção para os candidatos exporem as suas opiniões. Em alguns os nossos textos, eles tentavam provocar, trazendo visões até um pouco diferentes a respeito do tema, e que é algo que está muito presente hoje na vida acadêmica, principalmente por causa da facilidade que se tem hoje, o acesso que se tem ao conhecimento, que é muito fácil. A Carolina está prestando vestibular pela primeira vez e ela tentou para engenharia de produção. Carolina, o que você achou do tema da redação desse ano? Eu achei um excelente tema, mas eu concordo que ele é bastante subjetivo, porque a autoria e o plágio, eles acontecem pela falta de informação que as pessoas têm sobre fazer bibliografia em seus trabalhos. E eu acho que é um tema bastante importante, porque na universidade a gente vai utilizar muito disso, principalmente porque a gente trabalha muito em cima de pesquisas, e eu achei bastante interessante. E mesmo quem concorreu às vagas mais disputadas tem esperança. A Bruna e o Jean prestaram vestibular para a medicina. Eu quero saber deles qual a expectativa para o curso mais concorrido da universidade. Bruna, quais são suas expectativas? É uma expectativa muito grande, né? Muita concorrência, mas também é um sonho e a gente tem que ir atrás daquilo que a gente quer, apesar de ter tanta gente assim. E você vê que é o mais concorrido, né? Que todo mundo que você pergunta quer medicina. E Jean, você nem é de Belo Horizonte, você é do Espírito Santo. O que te trouxe aqui para Belo Horizonte para prestar a prova na PUC? Primeiro, porque eu já conheci a PUC pela qualidade do ensino dela. E eu estava bastante confiante, né? Porque é a segunda vez que eu vou tentar medicina. E é isso aí, eu vou tentar ver se eu encaixo mais uma vez na vaguinha aí para mim. Bom, e nessa fase de vestibulares é muito comum os estudantes ainda terem dúvidas em relação à escolha do curso. Mas engana-se quem pensa que essas indecisões aparecem apenas na hora de fazer a escolha profissional. Muitas pessoas, ao concluírem a graduação, também encontram inúmeras dúvidas ao optar por qual área seguir. Por isso, nós convidamos a Laís Santos Alves, especialista em carreiras do IBMEC, para conversar com a gente, falar um pouquinho sobre essa questão. Olá, Laís, seja bem-vinda ao Espaço PUC. Obrigada, Sérgio. Olá, boa tarde. Bom, Laís, hoje em dia, ter apenas a graduação é um diferencial no mercado de trabalho? Eu digo que já foi, né? Atualmente, não só a graduação vai ser um diferencial, até porque a graduação está sendo muito comum entre os profissionais, né? Hoje se vê mais facilidade em fazer uma graduação. Então, ela por si só pode abrir a porta de entrada, mas ter algo a mais deixa o profissional mais completo. Então, eu falo que um profissional completo tem que ter
Um idioma também, além da graduação, conhecimentos técnicos na área que ele deseja atuar e também competências comportamentais que são interessantes para a área que ele deseja também. Então, o comportamental vai também fazer muita diferença na hora da inserção no mercado de trabalho. Então, ao formar, quais devem ser, né, os primeiros passos desse jovem profissional, então? Bom, para o jovem conseguir inserção no mercado de trabalho com mais assertividade ou até mesmo facilidade, ele precisa ter um pouco mais de foco. Saber assim, quais são as áreas, os interesses dele, aquilo que faz mais sentido para a trajetória profissional. Então, quando eu sei a área de atuação que para mim faz mais sentido, eu vou começar a me especializar, buscar contatos e networking que vão auxiliar essa inserção no mercado de trabalho, o que pode facilitar e muito nesses primeiros passos. Mas e nem sempre as pessoas dentro da formação sabem, né, qual que é a área de interesse. Exato. Como fazer para descobrir e afunilar esse gosto? Bom, quanto mais cedo, melhor, né? A pessoa tiver uma noção da qual que é a área de atuação que para ela faz mais sentido. Quando eu digo assim, na faculdade, se puder explorar, explore, faça estágios, iniciação científica, o máximo de conhecimento que você tiver da área. Já formado, eu recomendo, não tem experiência, não sei a área, pesquise bastante, para saber aquela que faz mais sentido para você enquanto profissional. Então, se eu sei, conheço pessoas do mercado, que posso conversar comigo sobre essa área de atuação, se eu sei do dia a dia dessa profissão, quais são os pré-requisitos, tanto técnicos quanto comportamentais, eu consigo realmente me inserir melhor. Então, para eu descobrir essas áreas, para eu escolher de uma maneira que faça mais sentido para a gente, né? Cada profissional tem a sua trajetória, que é única e individual. E a gente estava conversando, você me disse que o autoconhecimento é fundamental, é isso, né? Porque sem o autoconhecimento eu não vou saber qual que é a área que mais me interessa, que é mais interessante para mim, de fato, sabendo que eu preciso me preparar para ela. Se eu faço o direito, por exemplo, tenho o direito penal, tributário, né, civil, quais dessas áreas são mais interessantes para a minha trajetória, que eu tenho mais afinidade, que eu gostaria mais de atuar nessas áreas. Quanto mais conhecimento tiver das áreas que você já formou, melhor, porque assim você vai conseguir entender como se tornar um profissional mais competitivo para aquela área. Então conheça, faça pesquisa com o Google, com professores que você já teve, profissionais que você tenha, pode ser um primeiro passo bem interessante para essa escolha. Mas aí a pessoa se forma e muitas vagas já pedem mínimo 2 anos de experiência. Como que esses jovens devem agir nessas situações? Eu falo, quando você está na faculdade, se puder explorar ao máximo os estágios, até para fazer essa escolha profissional, quanto para se qualificar e ganhar experiência, melhor, porque quando vai para a inserção no mercado, você já tem essa experiência até um pouco comprovada. O profissional que não tem essa experiência, ele vai ter que buscar se diferenciar da melhor maneira possível, desde cursos de extensão, escolhendo, especializando não só na pós, né, mas também buscando outras áreas, outras competências, inclusive comportamentais, para se tornar mais competitivo. E falando em pós, é importante esse profissional ele fazer uma pós já em seguida, né, na conclusão da graduação, ou é melhor esperar um pouco, entrar primeiro no mercado de trabalho? Como que é isso? Depende muito da trajetória e dos objetivos do profissional, né? Então, quando o profissional ele tem uma certa experiência, já sabe a área que ele quer atuar e tem o idioma, aí eu falo, a pós já vai vir como um bom diferencial. Mas caso ele não tenha, né, pode ser considerado talvez como um diferencial competitivo. Não tem experiência no mercado, ainda não tem tanta expertise naquela área, a pós pode sim vir como esse diferencial, mas se puder buscar mais conhecimentos, entender a área que quer se especializar para depois buscar a pós. E não simplesmente vou sair, vou fazer, porque se você faça isso, às vezes a decisão pode não ser tão assertiva e de acordo com os seus objetivos. Então pesquise bem e entenda o seu momento profissional. Mas e as pessoas que optam por cursar 2 graduações, como que uma pode complementar a outra? Ou às vezes a pessoa cursa 2 completamente diferentes para escolher uma depois? Uhum. Quando uma está visando buscar o complemento da outra, pode ser, às vezes, mais competitivo para esse profissional. Então, se eu sou psicóloga, faço administração, pode ser um bom diferencial para uma organização, né, para uma empresa. Se eu faço medicina para fazer psiquiatria, uma psicóloga, né, que se tornou psiquiatra, vira mais diferencial ainda. Então, quando são complementares, pode agregar ainda mais a atuação da profissão, seja com uma vertente maior para uma quanto para outra. Quando são muito distintas, eu não consigo fazer esse link, é um pouco difícil às vezes, e você vai ter que abrir mão e acabar escolhendo. Claro que uma sempre vai te agregar conhecimento para a atuação da outra, mas se elas são complementares, auxilia ainda mais nessa trajetória profissional.
Laís, você falava agora há pouco da questão da segunda língua, né? Sim. A gente sabe que o inglês ele é muito valorizado, muito importante, mas você acha que hoje em dia está tendo essa demanda por outras línguas também, aprender uma outra língua além do inglês? Sim, hoje eu falo que o inglês não é mais diferencial, é pré-requisito. Então, para muitas vagas, mesmo para recém-formado, vai pedir o conhecimento na língua inglesa, porque é muito mais utilizado no ambiente corporativo, comercial. E se você tem uma segunda língua, aí começa assim a ser um diferencial. Então, investir em idiomas é fundamental e acrescenta sempre a todo profissional, mas qual idioma também vai depender dos seus objetivos profissionais, né? Então, se eu estou numa empresa ou gostaria de trabalhar numa empresa espanhola, talvez o espanhol para mim faça mais sentido. Eu quero trabalhar em uma montadora que aqui tem, mas é italiana. Então, vou fazer o italiano, pode ser mais diferenciado para mim, de acordo com os meus objetivos profissionais. É sim um diferencial, mas qual o segundo idioma escolher vai de acordo também com os objetivos. Laís, na sua experiência assim, profissional, o que você pode contar para a gente? Quais são as principais dúvidas dos recém-formados, né? Uhum. Quais os principais anseios? Muitos sim vão cair nessa, meu Deus, qual área que eu vou escolher, né? Então, pesquise sim para que você consiga investir na área que faça mais sentido para você. Tenho que ter experiência? É desejável, então explore sim os estágios, explore iniciação científica, curso de extensão, porque quanto mais conhecimento tiver, mais bagagem você vai ter para escolher e para se inserir no mercado de trabalho. Então, para sanar muitas dúvidas de como é esse mercado, explore o máximo as atividades da graduação. Então, se a faculdade oferece a uma empresa simulada, tem cursos de extensões, tem atividades nesse sentido, explore, né? Quanto mais você tiver na graduação essa base, melhor. Se já está no mercado de trabalho, explore o mercado, né? O mercado da sua atuação, como que ele pode ser desenvolvido e ganhar mais competências para ser um diferencial. Laís, vamos falar agora da interferência da família. Como que acontece essa interferência? Tanto para ajudar, quanto às vezes para acabar confundindo um pouco a cabeça desse recém-formado. Como que é isso? Para o recém-formado vai existir uma certa pressão, inclusive, de alguns familiares, não são em todos, mas a grande maioria sim, de pensar, e agora? Já formou, não está no mercado de trabalho, você precisa sustentar, então vem uma pressão, às vezes, tanto da família como dos amigos, até do próprio jovem profissional, e essa pressão pode sim, às vezes, gerar uma ansiedade para esse recém-formado de preciso entrar rapidamente no mercado de trabalho. Então, tente manter essa ansiedade baixa. Claro que muitas vezes essa pressão é porque os nossos familiares nos querem bem, né? Então, acham até que estão ajudando. Pode sim, para alguns profissionais que precisam desse empurrãozinho, ajudar. Mas para alguns esse nível de ansiedade pode acabar atrapalhando e sem pensar em qual oportunidade, como que eu devo me preparar e vou pegar a primeira. Então, talvez essa ansiedade pode não ser tão assertiva para esses jovens. E nesse sentido, o que esse profissional ele tem que colocar na balança para fazer a melhor escolha? O que eu gostaria, onde que eu quero chegar, né? Então, quando eu falo de carreira, é onde eu estou e onde eu quero chegar. Se eu entendo esse objetivo um pouco mais a longo prazo, eu vou começar a entender como que eu me preparo para ele, quais são as oportunidades que vão me deixar mais próximo desses objetivos, entender de fato o que eu preciso para chegar lá. Então, quando eu falo correr atrás de quê? Então, eu preciso entender os objetivos para eu conseguir me preparar, buscar oportunidades, networking, todos em relação a isso. E quando a pessoa descobre que ela fez a escolha talvez errada, não atendeu à expectativa dela, o que ela deve fazer? Se ela descobriu isso, ótimo, né? Então, o primeiro passo é aceitar, né? Entender de fato que aquilo não era para você. Exige sim um pouco de coragem, respirar fundo para aceitar isso. Muitos jovens têm aquela pressão de eu tenho que acertar de primeira, eu não posso errar, eu tenho que escolher a profissão assertiva logo de cara. E não necessariamente é assim. Muitos profissionais vão fazer a graduação no meio, descobre que não era bem isso, ou no final também acaba pensando, eu fiz porque eu precisava formar, mas não era bem isso que eu queria. Então, primeiro, o que você quer? Porque se você for mudar a sua trajetória, que seja para aquela que faça mais sentido para você, né? E eu brinco que sempre é melhor, antes tarde que mais tarde. Porque se eu for deixando cada vez mais para frente, então vou estar com 20, 30 anos de experiência naquela profissão e vai ficar mais complicado fazer uma mudança dessa trajetória profissional. Então, se você viu que a trajetória que você fez até agora não era a que você quer mais, não era a que você queria, ou descobriu isso agora,
Então entenda onde você quer chegar para você mudar essa trajetória de acordo com seus objetivos. E nesse sentido é muito importante procurar então um profissional para orientar essa pessoa, né? Sim, porque o autoconhecimento vai ser essencial, né? Então se eu sei o que eu gosto, o que é importante para mim, quais são as minhas forças, as minhas fraquezas, de acordo com os meus objetivos, eu vou conseguir acelerar esse processo. Se eu ainda tenho essa dificuldade, eu ainda não parei para pensar, a ajuda de um profissional pode sim ajudar muito, né? Seja psicólogos, coaches, ou até algumas faculdades também já vão ter esse serviço especializado. Então, explore sim esses profissionais. Ótimas dicas, ótimos esclarecimentos. Eu agradeço muito a presença, Obrigada a você. Sua presença aqui no programa de hoje. Seja sempre muito bem-vinda aqui com a gente, viu, Laís? Obrigada. Boa tarde. O Espaço PUC fica por aqui. Se você tem alguma sugestão ou comentário, envie para o nosso e-mail espaçopuc@pucminas.br. E amanhã a gente volta às 4h30 da tarde pela PUC TV e TV Horizonte. Obrigada pela companhia e até lá!